O que nos levou, deputado Cleitinho, deputado Bartô e deputado Elismar, a apresentar esse projeto, é como se você abrisse uma caixa de remédio com aquelas letras minúsculas. Já é difícil para um cidadão, de uma forma em geral, ele ter aquele zelo de pegar um contrato e ler com as suas minúcias. E normalmente, infelizmente, em que pese a sociedade ser regida pela boa-fé, a relação em sociedade, ela tem como princípio a boa-fé. Porque se imaginarmos que todo mundo quer passar um para o outro para trás, e aí é o contrário dessa relação de boa-fé, nós não teríamos uma sociedade civilizada, nós não teríamos um pouco de paz nas relações humanas. Mas, no entanto, alguns ainda persistem em querer ser mais espertos. Olha, se você coloca uma fonte de uma letra tamanho 7 num contrato, isso há uma dificuldade enorme. Existe uma lei federal que prevê isso, mas mesmo existindo uma lei federal, que talvez alguém fale assim, mas já não existe uma lei federal, está aqui a lei federal, mas é preciso que a gente amplie essa divulgação, para que cada vez mais o cidadão mais humilde, ele possa falar, olha, peraí, por que você está me dando esse contrato com essa letra minúscula? A letra é uma fonte 12, então nós queremos uma fonte 12, que é um padrão que nós todos conhecemos, que é um contrato de fonte 12, porque você abre lá o texto, o computador, na hora que você vai redigir um contrato. E sendo a fonte 12, o cidadão, inclusive as pessoas mais idosas, elas têm condições de fazer uma leitura melhor desses contratos. Os contratos já são complexos. Muitas vezes já usam uma terminologia jurídica que o cidadão de nível mediano não consegue compreender o alcance jurídico que tem determinada fala, ponto, vírgula. Ele não sabe discernir que o caput é mais importante que o restante, né? Porque normalmente quem domina isso são as pessoas que lidam na área do direito, a cabeça do artigo, é ela que emana todo o comando jurídico. Mas as pessoas não vão saber. E aí, além de não contar com um conhecimento jurídico, muitas vezes tem que esbarrar na má-fé de pessoas que querem fazer um contrato de letras minúsculas, para que o cidadão, no momento, às vezes, até de um pouco de pressa que ele tenha de adquirir um produto ou um serviço, ele pega aquele contrato e assina. Que às vezes até nós que somos advogados, por questão de pressa, nós acabamos até assinando, o que não é permitido ao advogado, né? Porque se ele cometer um vacilo desse, ele acaba, no jargão jurídico, a lei não ampara os que dormem. Ou seja, você vacilou. Mas é necessário que com a divulgação desse projeto, principalmente as pessoas mais idosas ou as pessoas mais humildes, ela tenha um pouco mais de condição de ter um contrato numa fonte estabelecida e dele poder exigir, poder ler com mais atenção. Porque talvez ela se ter uma sua atenção voltada para uma leitura mais atenta, com uma fonte de forma mais legível, ela consegue entender que tem alguma coisa ali errada e ela fala, não, isso aqui eu não assino por isso, né? Até que alguma pessoa, inclusive um pouco mais, eu diria, em condições de orientar, ela possa, e que ela possa se socorrer. Ou pedir a outra pessoa que ajude. Mas com uma letra minúscula, numa fonte 7, numa fonte 8, isso fica ruim. Motivo pelo qual nós entendemos que na defesa do consumidor, e eu quero lembrar aqui o nosso presidente, que conforme prevê o artigo 4º da Lei 8.078, a Comissão de Defesa do Consumidor tem o dever, a missão institucional da proteção efetiva ao direito dos consumidores. Então, nesse sentido, presidente, eu quero agradecer aqui o relator, o deputado Elismar Prado, e, obviamente, contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da matéria. Muito obrigado. Tá, vou encaminhar meu voto também, para aproveitar a discussão, que, na verdade, realmente, nós, como liberais, que nem você falou, nós que somos advogados, a gente não pode assinar nada sem ler, porque a gente aprendeu isso, a gente aprendeu, né? E, sendo assim, eu acredito que os indivíduos têm que entender a responsabilidade que eles têm, uma vez que eles têm a liberdade para poder optar, e eles optando por aquela empresa que presta uma informação melhor, né? Porque realmente eu acho deplorável essas práticas do mercado de colocar letras pequenininhas, né? Realmente é uma coisa que, se cair aqui como punir, aí eu estou de acordo, mas não como falar como que tem que ser a letra, mas sim de punir caso haja má-fé, e isso é declaradamente má-fé até, por sinal, mas recai sobre o indivíduo ele entender que ele tem que estar atento naquilo que ele assina. Eu não assino nada sem ler. Até a ata aqui eu passo o olho, leio, dou uma olhada. Sendo assim, não adianta pegar o código, não. O meu posicionamento como liberal é justamente deixar o mercado sempre livre para as trocas livres, onde cada um é responsável por si mesmo nos atos que ele pratica. E caso ele tenha sido enganado de fato,
aí sim o Estado entra para poder punir. Sendo assim, meu encaminhamento é para não. Alguém mais quer dar um encaminhamento? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. É aprovado por 3 votos a 1, relatório da Lei 944 do senhor deputado Sargento Rodrigues. Presidente, declaração de voto. Fique à vontade. Presidente, talvez eu serei o eventual suplente dessa comissão que mais cobrará de Vossa Excelência. Esperar de um advogado a compreensão exata da dimensão do que significa um contrato é natural, porque o advogado tem dever, até porque ele cursou 5 anos do curso de Direito, ele passou na prova da OAB, não é? Porque se não vai passar na prova da Ordem dos Advogados, ele não é advogado. Mas não foi por um acaso que o Constituinte, lá em 1990, na edição da Lei 8.078/90, no seu artigo 6º, dos direitos básicos do consumidor, trouxe a questão da inversão do ônus da prova, no seu inciso 8º. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Vossa Excelência deverá lembrar muito desse dispositivo enquanto presidente. Não só Vossa Excelência, como os demais membros da Comissão de Defesa do Consumidor. Mas Vossa Excelência é guardião nesta casa da defesa do consumidor. E Vossa Excelência tem que aplicar esse dispositivo de forma concomitante com o artigo 4º, especialmente no que tange ao inciso 2º do artigo 4º, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Porque Vossa Excelência preside essa comissão. Vossa Excelência pode votar do jeito que a consciência e o entendimento de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência não pode perder de vista. Enquanto presidente dessa comissão, Vossa Excelência tem o dever de proteger o consumidor. Quando nós aportamos aqui uma matéria como essa, o projeto, o PL 944, nós queremos, deputado Cleitinho, cada vez mais dar condição aos mais humildes. A parte hipossuficiente que está aqui no inciso 8º do artigo 6º, Cleitinho, é aquela doninha que o senhor conhece muito bem, lá na periferia, que não sabe lidar com o dono das redes de supermercados Carrefour, que o senhor não vai, enquanto deputado, nem o senhor mesmo chegar próximo dele, de tão poderoso que ele é. Aquela senhorinha mais humilde da periferia, lá de Divinópolis, que vai numa relação, até nas lojas Eletrozema, porque o proprietário daqueles estabelecimentos é milionário. Ela nunca chegará perto dele. E aquela instituição chamada Eletrozema tem um poderio enorme por trás de uma banca de advogados, deputado Elismar Prado, poderosíssimo. Essa parte foi suficiente que o deputado Cleitinho faz a defesa aqui, que o deputado Elismar Prado e que eu faço quando nós aportamos matéria como essa e votamos matéria como essa. Para dizer, olha, entrega um contrato, a cópia desse contrato em letra legível fonte 12, para aquele cidadão mais humilde, porque se ele tiver pouca capacidade de compreensão, se ele tiver uma fonte menor, aí que ele não vai ter nenhuma mesmo, porque é mais uma forma de dificultar. Só que aí, deputado Bartô, como presidente dessa comissão, Vossa Excelência tem que lembrar desses 2 dispositivos constantemente, obviamente sem deixar de lado o artigo 170 da Constituição da República, que traz a liberdade da economia, mas como princípio a defesa do consumidor. Então, Vossa Excelência, que é um liberal por ideologia, não poderá esquecer desses pressupostos sentado na cadeira de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Todas as vezes que eu aqui vier, todas as vezes, e que eu perceber um voto contrário de Vossa Excelência tem todo o direito de ir. Vossa Excelência receberá sempre por parte desse deputado uma manifestação lembrando Vossa Excelência que a posição que Vossa Excelência adota na vida privada, ela é de total, eu diria, de absoluta liberdade nesse sentido. Mas como presidente da comissão, Vossa Excelência não pode esquecer em momento algum que Vossa Excelência preside um órgão colegiado que tem o dever de fazer a defesa efetiva como ação governamental. Vossa Excelência exerce poder. E quem exerce poder público só pode exercê-lo na defesa da coletividade. E Vossa Excelência aqui, na defesa dessa coletividade, presume-se que deve fazer a defesa do consumidor. Deixar para que alguém venha aqui reclamar, aquela senhorinha lá da periferia de Divinópolis, ou de Uberlândia, Vossa Excelência é daqui de Belo Horizonte mesmo, ou da periferia de Belo Horizonte, não sei se Vossa Excelência conhece quanto eu, porque aqui nenhum deputado desta casa conhece tão bem a periferia, e eu estou falando, eu estou afirmando, sim, nenhum deputado, porque como morador da periferia por 34 anos e como policial, eu percorri todas as periferias de todas as regiões de Belo Horizonte. Então eu conheço muito bem o que é periferia. Aquele cidadão é a parte hipossuficiente. Aquele cidadão não teve condições de pagar um curso de direito, não teve condições de ter esclarecimento e não tem condições de contratar um advogado. É ele, deputado Cleitinho.
É ele que Vossa Excelência, quando posicionar aqui firmemente em defesa, Vossa Excelência, lembre sempre dele. Esse é o meu norte. Esse é o meu norte. É esse que eu vou defender. Porque é esse que é a parte que aquele povo do juridiquês chama de hipossuficiente, que é o linguajar juridiquês, mas que é a parte mais humilde, mais fraca da relação entre os grandes empresários, os grandes comerciantes, as grandes indústrias e, na outra ponta, aquela senhorinha que o senhor conhece tanto lá na periferia de Divinópolis, que é o que o senhor faz a defesa quando o senhor votou a favor de uma matéria como essa. Não só essa, como tantas outras. Por isso, deputado Bartô, Vossa Excelência não precisa ficar milindrado ou chateado comigo, não, mas é porque eu não sou daquela velha política que gosta de falar, de ser considerada raposa da política, que costurava, ia por trás, nos bastidores, não. Todas as minhas falas aqui são de peito aberto e de frente para o parlamentar, que eu cobro, que eu às vezes critico, ou que às vezes eu agradeço, sempre, né? Porque aí pelo menos você sabe com quem você está lidando. Ah, não, o deputado Israel Rodrigues falou isso. Não fala não, ele fala lá na comissão também. Ele vai lá na comissão e fala comigo, fala que sob a ótica da visão dele eu estou errado, que eu tenho o dever de defender o consumidor. Então se você falar assim, não fala não, ele vai lá na comissão e fala isso. Mas eu tenho certeza que raramente Vossa Excelência não será vencido com os demais pares dessa comissão, né? Raramente não será vencido. Quase todas as vezes Vossa Excelência será vencido, porque os demais colegas da comissão entendem que eles têm o dever de fazer a defesa do consumidor como missão institucional de deputados, membros efetivos dessa valiosíssima comissão, que é a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aqui nessa casa. Ótimo, muito obrigado, Sargento Rodrigues. Acho que sua presença aqui só engrandece, porque assim a gente abre espaço para debate. Quando a gente vota aqui, cada um dá sua declaração e não dá o devido debate, acaba que a gente não consegue alterar essas leis das quais o senhor defende e eu não. Inclusive, acho que a principal diferença que nós temos é com relação à visão das condições do próprio indivíduo, onde você encara que os indivíduos precisam do Estado para se defender, nem para se defender, para agir. Uma pessoa, e a minha visão de que os indivíduos são plenos de acordo com suas próprias vontades. E a liberdade entre eles agirem é justamente o que leva eles a aprenderem com os próprios erros. Então, por mais que você citou o caso aí de uma senhorinha que não consegue conversar com o dono do Carrefour, eu acredito em várias senhorinhas que dão um grito ali no caixa, que façam um boicote, que promovem essas questões, como eu já fiz muito, e como eu já vi muitas pessoas fazendo também, seja no contrato, ou seja em N outras questões, né? E que isso sim faz mudar a realidade, que aí as pessoas começam a entender o poder que elas têm e como elas podem interferir ali, ao invés de só esperar e demandar do Estado, que cada vez mais cria leis que engessam a economia. Outra questão também é com relação aos próprios direitos do consumidor, que a gente tem visão diferente. Você acredita que o Estado tem que estar ali o tempo inteiro cuidando do consumidor e, para isso, criar várias questões, né, formalidades e realmente barreiras que vão até não deixar os comércios entrarem. E o que eu acredito que é o verdadeiro direito do consumidor é o da escolha. Quanto mais comércio tiver, melhor, porque ele pode escolher aqueles que vão atender da melhor forma possível. Inclusive, quando o senhor comenta de periferia, o senhor sabe muito bem o tanto de comércio informal que tem ali. E que se fosse para eles aderirem todas as regras que se passam nessa casa e nas câmaras municipais e bem como no Congresso, você sabe muito bem que aqueles comércios não estariam ali. E eles não estando ali, eles não iriam atender aquela população que estava ali. E aí eu te pergunto, que direito que o consumidor dali vai ter, se nem mesmo o comércio vai estar lá para atender ele? Então, por isso que eu até, de forma alguma, eu sinto, tá, de alguma forma atingido, pelo contrário, que nem eu falei, para mim é uma grande honra ter o senhor aqui conosco, porque aí dá espaço para a gente fazer essas colocações. Também acredito que vou ser vencido aqui, na grande maioria, pelo menos no começo dessa sessão. Espero que com esses debates que a gente faça, quem sabe consiga mudar um pouco a percepção dos demais e quem sabe comece a ganhar, né, em vez de ser vencido aqui dentro. Mas eu acho que o papel da Assembleia é exatamente esse. A gente está debatendo essas leis todas, até mesmo porque eu não concordo com esse código. Presidente, eu peço licença, eu tenho um compromisso externo,
mas de qualquer forma agradeço muito a atenção de Vossa Excelência e de forma especial o apoio dos deputados Cleitinho Azevedo e Elismar Prado. Muito obrigado e peço licença a Vossa Excelência. Fique à vontade e, por favor, volte mais.